né? Fora a parte política, né? Era a questão da Guerra Fria e tudo mais, mas fora isso, céu de brigadeiro para a gente, imagina. Os chineses, os chineses iam ao Brasil, né, para aprender com a gente como que a gente produz tanta riqueza, né? Ali no final. Exato. Né? Enfim. Então, nós éramos mais ricos que os chineses, é isso que é triste da gente saber, que a China hoje em dia é mais rica do que o Brasil, mas a gente continua sendo pobre, né? Cara, para eles conquistarem a soberania energética, a soberania alimentar, né, que seria basicamente, né, o que nós temos, né, em potencial, né, porque, enfim, isso não está sob o nosso controle, está muito longe, sabe, muito longe. Eles estão agora expandindo as fronteiras ali da África, né, para a parte de agricultura, para, né, conseguirem ter ali a garantia, né, alimentar deles, né? Enfim, a gente não, a gente está aqui, está dentro de casa, né? Imagina que coisa fantástica, né? Companheiros, muito bom dia. Bom dia, a gente já estava batendo um papo aqui. Eu percebi, deixei a coisa fluir porque estava indo bem. Quero saudar a todos, um forte abraço trabalhista. Falei ainda há pouco de manhã com o nosso querido companheiro André Menegotto, e que me pediu que fizesse a coordenação dos trabalhos desse grupo. Eu sou o professor Luiz Lemos, sou aqui do estado de São Paulo, vice-presidente da nossa fundação aqui, agora sucedendo o nosso companheiro Marconi, que também deveria estar conosco aqui, mas que hoje, infelizmente, ele leciona. Então ele vai estar conosco no encontro do próximo sábado, para que a gente também dê continuidade aos debates. Acredito que todos vocês sabem que tem um grupo de WhatsApp criado, se nem todos participam, é só acessar lá na plataforma, tem um grupo específico para essa temática. E eu estou querendo fazer as seguintes orientações para a gente dar celeridade aos trabalhos, né? Que a gente use aquele canal não só para debater algumas questões eventualmente, mas também para que a gente possa postar lá os materiais com os quais a gente gostaria de contribuir para a discussão, e para que esses materiais também fossem e objeto de discussão aqui no grupo, né? Então, usar aquele canal do WhatsApp para que a gente funcione as discussões do grupo. Luiz, O Yuri está pedindo aí para interromper. falar. Esse grupo no WhatsApp é aquele grupo geral do PDT que está tendo que eu estou aqui, que tem o chat fechado ou não? Não. Eles criaram para o Congresso vários canais de WhatsApp para cada um dos grupos temáticos. Eu não tô. Se puder me enviar o link aqui do grupo de economia, cara, eu ficaria muito feliz, porque eu não tô nesse grupo. Eu mando sim. Naquele canal lá tem um grupo só com esse pessoal que está inscrito aqui, e esse pessoal pode fazer o acesso lá, enviar documentos, fazer contribuições, para a gente dar celeridade na temática. Beleza. Outra coisa que o André me pediu é que nós observássemos criteriosamente aquilo que é espinha dorsal do trabalhismo na questão econômica. Ele falou, olha, o debate é aberto, tem que ser realmente de divergência. A gente que é da universidade entende que é no dissenso que a gente produz conhecimento, mas a espinha dorsal do trabalhismo tem que estar presente lá no documento final a ser entregue. E de minha parte, porque eu participei agora recentemente no grupo da educação, o que eu disse lá é que a gente precisa ser mais conceitual naquilo que a gente eventualmente vai escrever. Porque muitas vezes o pessoal busca muito a questão da exemplificação no texto, estou falando, né? Na discussão não tem problema nenhum. Mas no texto nós precisamos ser mais conceituais naquilo que está sendo proposto, porque eu acho que é o texto mais adequado para a finalidade a que ele se destina. Então, eram essas as considerações iniciais que eu tinha para fazer. E, claro, quero deixar aqui aberto para que a gente siga aqui debatendo, ou não tem nenhum problema com isso, porque eu consultei os prazos, nós podemos entregar o documento até o dia 17, sempre podendo ter aí alguma gorjeta no sentido de esticar um pouquinho o prazo, caso não dê tempo, porque o congresso é no 25. Então, não tem problema da gente seguir debatendo aqui, ou então, primeiro,
estruturar algum tipo de proposta, e eu imagino que já tem algumas lá na plataforma, porque eu andei olhando, não sei se vieram exatamente desse grupo ou se vieram de outros grupos, mas tem propostas nessa área. Se a gente levanta essas propostas que estão lá, adiciona as nossas, e aí a partir desse material segue discutindo, ou se nós vamos discutir independentemente disso. Então eu quero agora consultá-los. O Vinícius está aqui conosco. Bom dia, Vinícius. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia a Graças a Deus, todos. e você? Jonathan, tudo ok também aqui. Christian, companheiro Léo Zump, Renan, Guilherme também, a equipe da Fundação. Eu estou aqui em ajuda ao Menegoto. O Menegoto teve uma situação que não vai poder, infelizmente, estar aqui conosco. Mas estarei lá nos grupos de WhatsApp, sempre à disposição de vocês, que vocês precisarem de algum esclarecimento de dúvidas. Eu acho que é bem isso, professor, que você disse, a gente tem que começar já a debater lá naquele grupo de WhatsApp. Vou estar colocando, inclusive, professor, você como administrador lá do grupo, você pode estar incluindo outros companheiros do Brasil todo nessa parte de economia política e soberania nacional, o pessoal de relações internacionais também. Tem um outro companheiro também que eu estou convidando aqui, que deve estar entrando daqui a pouco. Ele é professor universitário de relações internacionais. E o chat PDT é para isso, para que a gente já comece fazendo um debate conceitual e aí, aprofundando aos poucos, né? E também dialogando nessa interação entre os dois eixos de economia e relações internacionais. Eu acho que uma coisa não é indissociável da outra. Indissociável. Indissociável. Obrigado, Zump. É isso aí. Então, estou à disposição. Vinícius, eu te agradeço muito por todo o suporte aí, pela atenção que você tem dado aos grupos. Eu queria te pedir já de cara que você adicionasse o Yuri aí no nosso WhatsApp, porque ele não está fazendo parte. Se você puder já fazer essa inclusão do Yuri, eu agradeço. Perfeito, então. Estarei fazendo também um relato desse GT, tá? O meu número do WhatsApp está aí no chat, tá? E deixa eu te perguntar também, o Yuri, ele recebeu o e-mail? Ele vai conseguir participar aqui agora também ou não? Ele está aqui conosco, ó. Ele está na tela aí. Ah, tá, é verdade, o Yuri aqui, eu tinha até falado o nome dele. Perfeito, então. Vou colocar o Tá Yuri ótimo. agora, então. Obrigado, viu, Vinícius? Bom, então, dando sequência aqui, eu consulto os companheiros aí, qual que é a tônica que nós vamos adotar. Se vamos primeiro mergulhar na documentação que já está existente, naquela que eventualmente nós temos para também encaminhar, para depois darmos sequência ao debate, ou partimos de agora para depois verificar esses documentos. Para mim é indiferente, eu quero ouvi-los. O Christian quer falar, Christian, e depois dele eu queria fazer umas considerações também. Perfeito, Leonardo. Christian, fique à vontade. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, né, eu sou Christian Veloso Kuhn, eu sou economista, sou professor e sou presidente do núcleo de base, né, nacional de economia aqui do PDT e também presidente de outro núcleo de base aqui no Rio Grande do Sul, né, o Brava Gente Gaúcha. E aí, assim, eu já quero aproveitar de antemão, né, até para não me esquecer, eu quero convidar vocês para quem quiser participar do nosso núcleo de base, né? Eu vou deixar o link aqui do WhatsApp, né? Para que quem quiser fazer parte, professor Luiz Lemos, enfim, os demais aqui, eu não sei se tem mais alguém lá do nosso núcleo aqui, eu não identifiquei ainda, mas seria bem legal, assim, que o pessoal que se interessa por esse assunto, né, fizesse parte. O professor Nelson Marconi é um dos idealizadores aí desse núcleo, e é o nosso, enfim, nosso grande mestre, assim, vamos dizer assim, aí nos assuntos, né, e a gente fez algumas proposições, e aí eu vou entrar no tema, a gente fez algumas, o Lucas Bastos faz parte lá do nosso núcleo. A gente fez algumas proposições e quando houver alguns assuntos de maior porte
em pauta, né, que foi quando teve a discussão do arcabouço fiscal e quando teve a discussão da reforma tributária. E nós fizemos propostas que nós colocamos, assim, expusemos assim em nota e tudo mais. E são essas propostas que eu acabei não conseguindo, a gente não teve tempo, né, para conseguir submeter aqui por causa do prazo, que era o prazo até dia 6, então a gente colocou exatamente como a gente tinha proposto. Então, na pergunta do professor Luiz Lemos, eu gostaria que aquela pauta ali, ela fosse respeitada, né? Aquela pauta que foi colocada ali, porque daí a gente teria a oportunidade dessas dois temas que a gente colocou, que a gente pudesse discutir aqui nesse grupo, né? Então, o Felipe Zorzi, também meu amigo, aqui também do Rio Grande do Sul, e que faz parte aí do Núcleo Nacional. Então, eu defenderia, professor, que a gente discutisse aquelas pautas que foram colocadas ali, até por questão de ordem também, né? Mas, se tivermos tempo suficiente, nada impede que a gente coloque outros temas, né? Mas eu acho que como para respeitar... Claro, daqui a pouco o seguinte também, né? Eu, por exemplo, esses dois temas que eu coloquei ali, que estão ali naquela pauta, eu tenho condições de apresentar aqui para vocês, tá? Na verdade, assim, não é nada muito extenso em relação a eles, tá? São só as propostas que a gente colocou de forma bem pontual. Então, não é nada que leve muito tempo para discutir. E aí a gente está, claro, ao longo da semana a gente pode também afinar e melhorar. Mas eu diria assim, que eu acho que seria interessante a gente poder, de repente, olhar aqueles temas que estão ali da pauta. E se tiver, assim, algum tema que, por exemplo, não foi apresentado por nenhum de nós aqui e a gente não se sente em condições de discutir nesse momento, a gente deixa para outra oportunidade, né? A gente vai discutindo ao longo do... Mas acho que os temas que estão... A gente poderia partir dali para não partir do nada também, porque senão faz um brainstorming aqui, assim, com muita gente, e aí a coisa se dispersa e a gente não consegue dar encaminhamento, né? Então, eu sugiro a gente partir daquilo ali, que é o que já tem alguma pauta, né? E a gente avaliar uma a uma, aquelas que a gente não se sentir confortável, não se sentir em condições, porque não fomos nós que propusemos, né? O autor da proposta não está aqui, bom, a gente deixa para uma segunda oportunidade, enfim. Eu daria esse encaminhamento, né? Minha sugestão, assim. Perfeito, Christian. Só antes de dar a palavra ao Leonardo, duas questões. Eu fechei a câmera porque eu tô na rua e o sinal tá oscilando muito, então eu perdi alguns trechos do que você falou. Vi que você botou um chat, falou que o Marconi atua lá, tal, mas eu perdi o que é aquilo por conta do corte que o sinal fez. Desculpa. Esse é o Núcleo Nacional, Núcleo de Base Nacional de Economia, tá? Que estão, assim, economistas ligados ao PDT. Ele começou em Curitiba, esse núcleo. Inicialmente, ele era um núcleo ali de Curitiba, Paraná. E aí, depois, eles foram recebendo pessoas de outros estados. E a gente transformou ele num núcleo nacional. Então, que nem tem o Núcleo Nacional, Base Nacional de Saúde, a gente Sim. tem no PDT também um núcleo de Base Nacional de Economia. E aí, eu não sei como se o pessoal conhece bem como é que funcionam os núcleos de base, né? Geralmente, os núcleos de base, eles são muitas vezes locais e tudo mais, mas a gente criou esse núcleo nacional para poder reunir, porque assim, tu não consegue, tirando ali, se criou em Curitiba, a gente não consegue fazer, assim, núcleos locais para discutir a pauta econômica em vários municípios, né? A gente não consegue reunir dentro do PDT, né? Tantas pessoas. Então, a gente partiu, esse grupo ali está com umas 69 pessoas, eu acho, né? Sim. E a grande maioria ali do Paraná, Curitiba, mas nós temos de outros estados. E nós ali do Rio Grande do Sul, tem gente de Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Maranhão, tem gente de vários estados. A nossa ideia é que o núcleo, ele, como todo núcleo de base, né? Que ele cresça num primeiro momento, para depois a gente começar a ter oportunidade de desmembrar ele, né?
Porque hoje a gente teria condições assim de criar um núcleo de base de economia mais local só ali, Curitiba, Paraná, né? Nos demais estados, assim, a gente não tem gente suficiente para tocar um núcleo desse tema, né? Então, por isso que a gente mantém ele desse porte, assim, ele ultrapassa o limite ali de 25 pessoas que está lá na nossa regulação do partido, né? Mas a gente mantém ele dessa forma para poder ter mais relevância, né? Porque tu não consegue, senão a gente desmembra e aí as pessoas que querem discutir economia de outros estados não conseguem. Então, a nossa ideia ali, eu estou convidando vocês para participar e para a gente começar também ali dentro do núcleo fazer essas discussões, né? Tá ótimo. Importante. Antes de dar a palavra para o Leonardo, então, mais uma última informação. Eu entrei muito rapidamente, só para terminar de me apresentar. Eu sou professor na Universidade Mackenzie, aqui em São Paulo, estou pró-reitor na universidade. Não faço parte daquele grupo de economistas liberais, porque lá tem uma maluquice dessa natureza, né? Criaram um centro lá de liberdade econômica, eu não faço parte desse grupo lá, só para ninguém ficar assustado. Porque toda vez que a gente fala, faço parte da Universidade Mackenzie, o pessoal se arrepia. Fala, calma, lá tem gente também de esquerda. Não se preocupe. Então, dito isso, feita essa apresentação, eu dou a palavra ao Leonardo e na sequência, então, se todos concordarem, na direção do que o Christian propôs, vamos discutir essas duas temáticas, esses dois documentos que ele já tem aí para apresentar. Leonardo. Na verdade, gente, bom dia aí para todos os companheiros aí presentes, nenhuma companheira, acho, né? Eu tenho um tempinho já na nossa militância, conhecimento aí acerca do trabalhismo em si, dessa parte histórica, dessa parte econômica, e já tenho quase 20 anos aí, formalmente, como economista. Hoje eu estou atuando numa autarquia do Ministério da Previdência, que é a Previc, responsável pela fiscalização, né, dos fundos de pensão. São os conhecidos, né, o do Banco do Brasil, da Petrobras, enfim. Na verdade, são 272 fundos no nosso país que corresponde aí a um montante de praticamente 13% do 12 e poucos por cento do nosso PIB, né? Então, 1,3 trilhões que esses fundos gerem no nosso país e, infelizmente, na gestão passada aí desse desastroso governo, eles queriam enfiar tudo isso aí, toda essa fortuna aí para os bancos, ao invés de colocar no desenvolvimento do nosso país. Mas, assim, o Christian falou sobre essa questão, digamos, metodológica, tá? Essa parte do núcleo de base, eu até gostaria de fazer parte. Vou pegar esse link aí, quero me adentrar na discussão. Sinta-se convidado. E todo mundo aqui do grupo. Mas, assim, eu estou com um problema seríssimo para fazer essas discussões de economia, porque eu estou numa posição totalmente divergente da economia que a gente tem hoje, que eu entendo como a economia do capital. Eu acho que a gente teria que reorganizar essa economia para fazer uma economia do trabalhador, né? Com as tecnologias hoje que nós temos disponíveis, com o conhecimento circulante hoje, eu sou muito mais uma proposta da gente, ao invés de discutir a política econômica em si, nas suas diversas vertentes, nas suas diversas metodologias, sabe, partir para organizar o povo trabalhador do nosso país, para que ele possa, né, de alguma forma, criar algumas microeconomias, né, locais e regionais, rearranjos econômicos, né, e assim a gente, utopicamente, superar essa economia capitalista. Tá? Politicamente, hoje, né, nós estamos bastante engessados, como também a gente está abrangendo um pouco aqui a discussão da relação internacional, a gente vê como está se dando, né, o reequilíbrio dentro desse sistema capitalista no mundo, que é hegemonista, e a gente vê internamente, politicamente, como também se dá as coisas, né? Então,
os donos do capital, hoje, eles controlam a política no nosso país e controlam a política no mundo, né? E aí, eu acho que caberia a nós, né, enquanto trabalhismo, fazer uma nova proposta, trabalhar uma nova ideia, porque pelas vertentes que a gente caminhou, né, tá aí a história que não nos deixa mentir, a gente não conseguiu lograr isso. Quando a gente ganhou na política, eles utilizaram da força e nos suplantaram. Então, eu vejo que, por mais bem intencionada que seja a nossa discussão, por mais qualificado que seja o nosso debate, hoje eu sou muito mais que a gente parta para uma coisa mais efetiva, né, do que politicamente. Enfim, é um papo meio maluco, eu tenho mais de 25 anos no partido, acho que desde 96 que eu sou filiado, né, e milito no partido, e já vi muita gente doida como eu, assim, propondo coisas, né, que aparentemente são absurdas, né? Enfim, mas eu tenho que ser sincero, hoje eu tenho total descrença nessa economia, né, controlada pelo capital, e não é uma economia que serve ao povo trabalhador, não é que serve ao povo brasileiro, não é que serve ao mundo inteiro, né? A gente vê aí os níveis de concentração de renda e como estão fazendo, né? Tudo que está sendo feito no nosso planeta, está aí os nossos irmãos aí, companheiros do Rio Grande do Sul, que estão sofrendo, que estão sofrendo agora, em grande parte devido a isso, né? Enfim, essa a ideia que eu queria lançar e deixar aí a discussão, se acharem pertinente aí para os companheiros. Leonardo, muito obrigado pela contribuição, e eu queria aqui reforçar, né? Nós somos oriundos do meio acadêmico e na academia o que manda é o dissenso. Então não tem ideia maluca, toda ideia aqui é bem-vinda, vai produzir algum efeito sempre positivo na discussão e, quiçá, até mesmo prevalecer, dependendo da fundamentação e do entendimento que os companheiros tiverem a respeito dela. Então, fique muito à vontade em fazer as proposições, as críticas, eu acho que esse aqui é o locus. Nesse espírito, eu quero então dar a palavra ao Christian para que ele apresente aí as duas temáticas a que ele se propôs, se mais ninguém quiser fazer uso da palavra, e aí na sequência, depois que ele apresentar, eu franqueio a palavra a todos para que a gente possa dar início ao debate, a partir de um documento já previamente estruturado, tá bom? Christian, com a palavra. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar mostrar... eu não tenho permissão para compartilhar minha tela, não sei se quem está organizando aí consegue... Vinícius pode nos ajudar aí. Eu vou ver se os meninos estão acompanhando aqui, se o João já está acompanhando, ele pode liberar aí. A fundação que abriu a fundação vai liberar. Que abriu o chat. Senão eu mesmo vou tentar liberar aqui. Só um segundo. Se puder já... Pode fazer uma introdução, Christian, enquanto ele tenta fazer a liberação. Tá. Opa, peraí. Tá, é que é o seguinte, eu na verdade, tá, por causa do prazo, gente, eu não consegui, assim, fazer grandes alterações, porque o que acontece, tá? Lá no núcleo, as propostas que a gente fez eram numa linha diferente da que o professor Leonardo comentou, porque quando surgiram os temas de reforma tributária e arcabouço fiscal, a gente... a fundação saiu da reunião. Quando a gente fez as propostas, foi uma proposta não para ser, por exemplo, uma posição mais radical de contrariedade, né? A gente, já que uma vez que a proposta estava lá, a gente não tinha oportunidade de fazer digamos assim, de fazer um contraponto maior, e até porque também a nossa posição do governo, a gente foi um pouco mais conservador, já pode deixar, a gente foi um pouco mais conservador e foi no sentido de tentar, pelo menos, aprimorar a proposta, né? Porque a gente não tinha, naquele momento, a oportunidade de fazer uma proposta do sentido de, não vamos fazer um arcabouço fiscal, por exemplo, ou não, essa reforma tributária ela tem que ser mudada completamente. Então, a gente foi no sentido de, vamos propor algo que, pelo menos, aprimore, né, a proposta, e que amenize os efeitos, assim, né, por exemplo, do arcabouço fiscal, de ser uma coisa tão restritiva, ou da reforma tributária naquilo que ela se omitiu. Então, foi nesse sentido que o Núcleo Nacional de Economia
trabalhou naquele momento. E aí, como por causa do prazo, a gente realmente não conseguiu, agora aqui no Congresso, a gente não conseguiu discutir um pouco melhor assim as propostas e apresentar algo mais aprimorado, tá? Então, por isso que eu não vai ser o que a gente tem proposto assim nesse momento não é nada tão revolucionário quanto o professor Leonardo colocou. Talvez seja interessante o professor Leonardo até de repente nos apresentar um pouco de forma um pouco mais sistematizada essa ideia, né, para que a gente possa depois discutir, tá? Mas então eu vou colocar aqui, vou ver se eu consigo apresentar para vocês aqui. É bem pontual, assim. Com relação ali ao arcabouço fiscal, não sei se vocês estão enxergando aí. Tá começando aí, aparecendo. Tá tamanho bom aí, não? Enxergando bem. Se você quiser, Christian, você levanta um pouco esse menu de opções ali em cima, naquela setinha à direita, enquanto superior direito. Para dar um zoom maior. Ali embaixo. Aquela setinha para recolher. Não. Aqui, essa parte embaixo? Do lado embaixo de compartilhar. Tem uma setinha que sobe e recolhe o menu. Embaixo de compartilhar. Embaixo de... em cima desse X aí. Isso, aqui. Aí. Isso. Entendi. Aí. Tá melhor? Bom, então o que a gente... Assim, isso aqui foi bem no período que foi apresentado, tá? Talvez a gente tenha que dar uma revisada, porque isso realmente não teve tempo. Até assim, pessoal, até um dos motivos que eu não tive tempo também é porque eu sou aqui do Rio Grande do Sul, estou em Porto Alegre, e eu estou falando com vocês, para vocês terem uma ideia, estou falando da casa do meu primo, porque eu tive que sair na segunda-feira, por conta de uma evacuação que foi feita no meu bairro ali por conta do alagamento, né? Então, também a gente não teve tempo para analisar muito, mas o que a gente fez, assim, de uma forma bem marginal, tá? Uma das coisas que a gente propôs ali, então, era a questão dos limites de crescimento da despesa pública, porque tinha um patamar lá de 0,6, né? E a gente estava dizendo, olha, o patamar mínimo tem que ser 1%. Então, essa é uma das propostas que a gente colocou no arcabouço fiscal. Outra questão, assim, a gente sentiu uma ausência ali no arcabouço de uma situação como a gente está vivendo agora, situações de calamidade pública, né, em que agora o que o governo, por exemplo, apresentou para o Rio Grande do Sul? A grande parte das medidas, foi feita uma análise ali para um dos colegas nossos, o Arthur, né, ele viu-se que boa parte daqueles 50 bilhões que estavam propostos lá para o Rio Grande do Sul agora na situação de calamidade, a boa parte era diferimento fiscal, não é algo que tem impacto no resultado. Então, daqueles 50 bilhões, entre 2 a 7 bilhões ali é que realmente teria impacto fiscal. Por quê? Por causa do arcabouço. Porque o Estado está... Então, a dificuldade que tem de tu colocar, por exemplo, crédito extraordinário, recursos ali para tu aumentar, por exemplo, numa situação de calamidade como a gente está enfrentando aqui, ou mesmo numa situação, por exemplo, de recessão. Então, ali está muito engessado no arcabouço. Então, nossa ideia era no sentido que tivesse mais uma válvula de escape para proteger aí os investimentos públicos numa situação, por exemplo, de anticíclica, né? Então, quando a economia está, que nem o Keynes apresentava lá, né? Quer dizer, se tu está numa situação de recessão, o governo tem mais espaço fiscal para aumentar os gastos. E aí, quando volta à normalidade, o que o Estado deve fazer, segundo os princípios keynesianos, né? Aí ele deve formar uma poupança, né? Para poder ser utilizado novamente em situações de recessão. E isso no arcabouço fiscal não tem, né? O arcabouço fiscal tem uma limitação para que isso seja feito, né? Então, foi nesse sentido. A gente também propôs a questão de criar um fundo de poupança para reservar esses valores, que é dentro do que eu falei aqui, né?
aqui também a gente percebe que no arcabouço fiscal não está contemplado, né? Em situações de normalidade, que a economia está crescendo, né? O governo não precisa, né, nessas situações, ser chamado, né, para intervir tanto, né, porque a economia está bem. Agora, daí, nesses períodos, tu forma uma poupança para, em situações de anormalidade, no sentido de ter uma recessão, coisa assim, o governo tem recursos para despender, e aí não precisa, por exemplo, daqui a pouco até incorrer em aumento do déficit, né? Porque ele tem um recurso lá direcionado para isso. Outra questão que a gente colocou aqui é associar a questão do NAF, a aprovação da reforma tributária. Isso aqui já está um pouco apaziguado, mas a gente colocou naquela oportunidade, né, que não ficar só restrito à reforma tributária, como foi feita ali, naquele primeiro momento, só a questão dos bens e serviços, mas que também tivesse um direcionamento mais à tributação de capital, renda e patrimônio. Então, aqui um pouco relacionado ao tema da reforma tributária, que depois foi apresentado. A outra proposta que a gente colocou é com relação aos pisos de educação e saúde, que a gente ficou preocupados ali no arcabouço, porque não só a questão constitucional, né, mas porque também o que está sendo apresentado, foi apresentado no arcabouço, a gente sentiu que esses gastos, eles podem depois ter dificuldade de se garantir, né? Ao mesmo tempo, também aqui a gente falou da questão das obras paradas, né, de garantir que tem um programa que esses recursos sejam utilizados, investimentos públicos em infraestrutura, que, por exemplo, aqui para as medidas agora do Rio Grande do Sul, não tem nada proposto ainda por parte do governo federal. Tudo que está sendo pensado, que vai ter que ser mudado aqui nas estradas, nas próprias cidades ali, com relação a ruas e avenidas, vai ter que ser o saneamento, vai ter que ser também receber investimentos. Nada foi garantido, nada foi pensado pelo governo federal, né, nesse primeiro pacote de medidas, e vai ser necessário, isso aí vai ser fundamental, senão vai ter cidade que foi dizimada, gente. O que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia. Tem cidade que teve que ser totalmente inabitada. As pessoas tiveram que todo mundo sair da cidade. Então, sem investimento público em infraestrutura, não tem como essas pessoas voltarem. A questão de desenvolvimento tecnológico, investimento verde, que tem ali naquele pacote que foi depois feito lá com relação à política industrial, que eu não vi sair muito do papel. E, finalmente, aqui, com relação ao limite dos gastos, né, a gente não percebeu, assim, também, que a gente achou que devia ficar fora daquele limite, né? A renda básica, né, que também precisa ser instituída, não ficar restrita ao Bolsa Família, mas uma renda básica agora, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, isso vai ser fundamental, né? Esse programa deveria ser apresentado de renda básica. Acho que deveria até ser uma proposta nossa, assim, no meu ponto de vista. Uma proposta específica aqui. A questão do Fundeb sair lá daquele limite, o piso salarial da enfermagem que foi feito ali, investimentos na parte de desenvolvimento sustentável, né, pagamentos de precatórios, que também fica tendo que limitar aquele limite ali, e também a questão dos benefícios do INSS, né. Isso foi o que a gente apresentou naquela oportunidade para o arcabouço fiscal. Eu não sei se vocês querem que para a gente também não colocar tudo numa vez só, eu não sei se vocês não querem discutir um pouco esse tema do arcabouço fiscal, para depois a gente falar da reforma tributária. A única coisa que me preocupa nesse arcabouço fiscal é como garantir investimento público naquela pauta que é essencial para o nosso desenvolvimento, que é a indústria. Eu acho que isso são coisas que nós deveríamos discutir também. Em manter, porque assim, limitar o teto, limitar os gastos, mas e aquilo que vai gerar nosso desenvolvimento? Para gerar mais efeito no final das contas, entendeu? Acho que é essa coisa que eu não vejo também no arcabouço fiscal e acho que a gente deveria propor alguma coisa relacionada a isso. Que se a gente limita muita dívida, porque assim, tem outra coisa também que acho que assim, eu acho que nós deveríamos debater. O orçamento do Brasil, por exemplo, preso à dívida pública. É uma coisa que também nós deveríamos propor aqui e rever isso.
que às vezes é preciso aumentar a dívida porque não tem dinheiro porque paga juros. Eu diria o seguinte, do que a gente propôs aqui, a gente consegue, para isso que tu falasse, a gente consegue aproveitar a questão ali dos investimentos em infraestrutura, desenvolvimento tecnológico e investimento verde, porque isso está contemplado lá naquela política industrial do governo federal, né? Então, aí eu acho que atenderia os interesses da indústria. Mas, assim, a questão de crédito, mas a questão de crédito ela não entra na despesa, né? A política creditícia vai estar lá no, por exemplo, com relação ao BNDES, as linhas, né? Aquilo ali eu acho que entra a parte nas despesas públicas ali do governo, que ela não é despesa corrente. Então, eu acho que daí aí poderia, na verdade, eu sugeriria o seguinte, Yuri. Claro, a gente que o arcabouço fiscal, né? Ele não impeça o avanço da política industrial, ele não seja um impeditivo. Acho que essa proposta, eu concordo contigo nesse ponto, mas talvez a gente tenha que ter uma visão sobre a política industrial do governo, que eu não vi citar ali naquelas propostas que a gente fez ali, e a gente colocar algo específico sobre isso, né? Porque é um tema muito amplo e Christian, eu acho fundamental que a gente faça uma proposta nesse sentido. Diga, Luiz. só queria pedir que a gente apresentasse as duas temáticas, o arcabouço e a outra, porque na sequência eu queria ouvir também a questão da proposição conceitual do Leonardo, para daí então a gente abrir para o debate de uma maneira generalizada, porque eu estou entendendo que a linha que nós vamos seguir para debater cada um desses temas, ela perpassa pelo conceito que nós vamos aplicar na discussão. Então é importante, pelo que eu estou aprendendo aí da discussão, que o Leonardo também faça uma manifestação. Então eu queria ouvir as duas propostas, depois ouvi-lo, para depois a gente discutir, se vocês entenderem que não tem nenhum problema. Tá, que assim, eu só, Luiz, sem querer discordar, tá? Mas assim, eu acho que a gente está partindo do específico para o geral, tá? Exatamente. Porque assim, num primeiro momento tinha aquelas propostas lá, né? A gente está partindo do específico para o geral. Só que o geral, a gente teve só aquela fala do professor Leonardo, e que a gente não conhece bem, assim, o que exatamente seria, né? Isso, a ideia então, é essa, eu ouvir o específico, porque nós não vamos poder fugir do específico. Mas, sim. Ouvidas as propostas do específico, eu queria também ouvir qual é a proposição de geral que ele tem, para a gente, então, adensar a discussão. Tá, ok. Porque se a gente partisse do geral para o específico, teria teria um outro olhar com relação a isso aqui, né? Mas ok, vamos lá, vamos assim. Bom, com relação à reforma tributária, novamente, tá, pessoal? A gente fez, naquela oportunidade, o espaço que nós tínhamos era de propor de forma mais adicional, né? A gente não tinha como fazer uma proposta que rivalizasse, assim, né? Com o que estava sendo apresentado. E aí, então, a gente, na nossa visão, foi a ideia de complementar. Então, além daquelas tributações que foram apresentadas com relação à parte de bens e serviços, de ter um imposto, uma contribuição específica para bens e serviços, um imposto específico para bens e serviços, e aquele imposto seletivo, e aquela forma de divisão, a gente colocou assim, olha, tem outras pautas que precisam ser colocadas aí para se falar em reforma tributária, né? Então, o que a gente apresentou? A ideia de ter um imposto sobre lucros e dividendos, que não estava contemplado ali, né? A questão que eles colocaram, né, de 180 dias para apresentar a taxação sobre imposto de renda, que eu acredito que não tenha sido eu não sei se esse prazo já ocorreu, né? Ou se ainda está no prazo, mas até agora eu não vi nada com relação à taxação sobre a renda, que era o que estava previsto na PEC. Eu acho que já passou, hein? Já passou, né? Pois é. Então aqui não foi cumprido, então acho que agora é que seja apresentado, né?
Temos que apresentar alguma coisa nesse sentido. Outra questão que daí está relacionada a esse tema ali, né, do limite que eles colocaram, né, que a gente acha que o limite de isenção deveria ser equivalente a 2 salários mínimos, né? E aí no sentido não ad eterno, mas que colocasse agora, pelo menos, esse limite e depois uma outra lógica, né, de reajustar, né? Porque isso aqui, infelizmente, há um impedimento, né, de tu condicionar a isenção ad eternum ao salário mínimo, mas que se fizesse como ponto de partida, né? A questão do imposto sobre grandes fortunas, que também é outro imposto que a gente apresentou na nossa proposta, tanto em 2018 quanto 2022, a proposta de progressividade de fiscalização do ITR, né? Principalmente aqueles latifúndios de baixa produtividade e com relação a normas ambientais, que é um tema que agora está aqui no estado, aqui, por exemplo, a gente está sentindo bastante isso, né? A questão do ITCD, né? As alíquotas, não sei se vocês sabem, mas elas estão condicionadas a um imposto sobre herança e doação só de 8%, né? Acho que a gente acredita que poderia aumentar, e a gente entende também assim, né? Tem estados, por exemplo, que tem 8% e eles botam um máximo de 6%. E tem, eu fui responsável pelo programa de governo do estado aqui nas eleições passadas, né? Do PDT, do nosso candidato, e nós tínhamos gente lá dentro, né, responsável por esse tema, e tinha dificuldade de aceitar aumentar essa alíquota, para vocês terem uma ideia, né? Como o que o professor Leonardo falou, eu acho que é fundamental aí, né, que a gente tem que transcender essas questões. E aí, outra questão, assim, com relação ao IPVA, né, que aqui no estado, por exemplo, a gente tem uma alíquota única de 3%, né? Nossa proposta, que foi inclusive também colocada dentro do programa de governo, é que tivesse uma progressividade dessa alíquota, para que, por exemplo, daqui a pouco alguns veículos daqui a pouco de valor menor pudesse ter uma alíquota menor, e quem tem maior capacidade de pagamento possa ter uma alíquota de 5%. De repente, alguém que tem um veículo acima de, sei lá, 150 mil reais, 200 mil reais, né? E que isso também fosse padronizado até para impedir aí questões de divergências fiscais, né? E, por último, a gente propôs aqui também, tem uma questão assim nas entidades religiosas, que elas não são tributadas, né? Mas elas comercializam bens e serviços. E esses bens e serviços, eles são isentos lá por exemplo, nessa reforma tributária que foi apresentada. A gente entende que quando eles estão comercializando bens e serviços, deveria ser tributado. Isso é um tema polêmico, tá? Na nossa opinião, eles deveriam não ter isenção em alíquotas de bens e serviços que eles produzem e comercializam. Eles devem ter isenções assim, as outras isenções, por exemplo, de imposto de renda, essas coisas do gênero, né? Eles têm de IPVA, os cargos religiosos não pagam IPVA, né? Relacionados a entidades religiosas, né? Agora, quando eles começam a oferecer lá bens e serviços, né, isso deveria estar dentro lá também na nossa opinião, né? Isso deveria ser cobrado. Mas esse é um tema bastante polêmico, e aí eu não sei também se daqui a pouco, se vocês perceberem que é muito difícil a gente propor isso daqui, pode ficar de fora, né? É isso que nós propusemos na época, tá? Ok, Christian. Quer que eu tire aqui a apresentação ou deixo ainda um pouquinho? Não, eu acho que a gente pode tirar por hora. Vamos ouvir o professor Leonardo, aí depois, quando a gente voltar na discussão, aí a gente pode recolocar ela aí. Professor Leonardo, fique à vontade. Obrigado, companheiros. É que eu estava imaginando inicialmente realmente essa discussão do geral, né, para a gente chegar nesse específico, até porque é o nosso primeiro encontro, né, por assim dizer. Até dei uma olhada lá no grupo, né, parece que não teve nenhum debate travado ainda lá dentro dessa discussão. Não houve. Não houve.
Mas, enfim, eu queria dar uma questão mais conceitual, né, no seguinte sentido. Hoje, no meu entendimento, né, fica perfeitamente claro para mim que você tem uma economia que é voltada, né, para o interesse do grande capital, e ela é dominada pelo interesse do grande capital. Quando chegamos ali, em meados, né, de 80, né, com a ascensão formal ali do liberalismo, com Margaret Thatcher e Ronald Reagan, o capital, ele deixou, né, o capitalismo, na verdade, o sistema capitalista, ele deixou de entregar o que eram as suas promessas e passou a concentrar de forma muito intensa, utilizando, né, principalmente dos mecanismos financeiros. E aí você deixou uma grande parte da população sem direitos, por assim dizer. Então, eu identifico ali naquela década de 80, né, o debacle ali do trabalhismo, do movimento sindical, aonde se acentua muito profundamente na década de 90, né, com a queda do Muro de Berlim, né, a queda da União Soviética, onde você não teve mais aquele polo hegemônico, entendendo também que o estado de bem-estar social, né, foi armado ali na Europa justamente para barrar, né, o avanço da ameaça comunista, né? Então, o trabalho em si, com as garantias e com os direitos, conforme a gente conseguiu implantar com o trabalhismo aqui no Brasil, com o doutor Getúlio, como se, né, implantou vastamente na Europa, né? Tá até o colega, o Yuri aqui, né, que está lá em Portugal, né, consegue enxergar, visualizar melhor esse estado de bem-estar social, né? A partir dos anos 2000, isso passa a ser algo distante, né? Como é que estão as nossas organizações sindicais, como estão os nossos avanços, né? Como é que está a pauta da esquerda? Ficou tudo diluído dentro de uma pauta moral, né? Hoje você chega para uma pessoa que se diz de direita, né? 60 e pouco por cento da população, segundo as pesquisas mais recentes aí, se posicionam no espectro, né, da direita, quando isso na década de 80 era uma vergonha, né? Década de 80, 90 era uma vergonha você se declarar de direita. Hoje no Brasil, né, mais de 60% da população fecham com a pauta de direita. Mas por quê? Dentro de um preceito moral, né, da pauta de costumes, efetivamente. Enfim, perdemos. Tá? Para mim está muito claro que nós perdemos esse embate. Hoje nós não temos os mecanismos políticos de controle, né? Aliás, os mecanismos políticos para a disputa dentro desse campo. Tá? Estamos vendo aí um governo mais à esquerda, né? Na verdade, um governo, né, de recorte amplo, e que tenta fazer, né, administrar a política econômica de modo que sobre, né, tenha algum espaço, né, como se diz, algum espaço fiscal, né, como se diz, um espaço no orçamento, né, um espaço aqui a colar para colocar o pobre na economia. Ora, o pobre, ele é a economia em si, é o trabalho, né, dentro dessa nossa visão, é o trabalho que faz a economia, é o trabalho, né, que transforma. Então, hoje é o capital hegemônico que determina o que é a economia, quais são os rumos, né, quais são os governos, até onde eles podem operar ou não dentro da economia. Tá? E aí eu penso da seguinte forma: nós podemos reorganizar essa economia. Como nós podemos reorganizar essa economia? Né? Organizando o povo trabalhador. A informalidade e a precariedade do trabalho hoje é super bem explorada, né, através das plataformas e das ferramentas de tecnologia. Por que não desenvolver novas plataformas, né? Não digo plataformas digitais, mas novas plataformas de trabalho através de sistemas cooperativos, de organização em clusters, de produção regional, de produção local. Você vai desenvolver uma nova economia dentro de um aspecto microeconômico. Você vai desenvolver novas relações dentro desse aspecto microeconômico, né? E essas
microeconomias, né, esses clusters, essas economias em escala regional ou em escala local, elas podem se conversar, né, e elas podem se desenvolver por intermédio disso. Então, como se daria? Exemplo, eu morei muitos anos em Goiânia, cheguei lá mais ou menos em 2000, 2006, 2007, eu vim aqui para Brasília. Lá tem uma região, né, que quem já esteve lá por Goiânia conheça, que se chama região de Campinas, né? É um bairro lá de Goiânia, onde se desenvolveu uma poderosa indústria têxtil, né, com produtos de lingerie, essas peças íntimas femininas. Várias trabalhadoras, cada uma na sua casa, num quartinho dentro da sua casa, né, com a sua máquina de costura, né, ia lá fazendo seus trabalhos manualmente. Grandes empresas, né, tentaram, a Demilos, né, enfim, eu não vou me recordar o nome delas, tentaram suplantar aquela organização econômica ali, mas eles não tinham como fazer isso. Por quê? Porque não era uma indústria efetivada e uma indústria localizada, mas sim trabalhadores ali produzindo e conseguindo ganhar em escala a partir disso. Por quê? Porque o custo de trabalho era menor, né? Os insumos que eles tinham ali, que apesar que era uma região de produção têxtil, também eram menores, enfim, eles ganhavam em escala, ganhavam em preço, ganhavam em design, e se fortaleceu, né, uma indústria fabricando roupas íntimas femininas ali naquela região de Goiânia extremamente forte. Podemos fazer isso com diversos outros tipos de produtos. Você vai criar uma economia local, você vai criar uma economia regional, organizando os trabalhadores para quê? Para que eles possam se apropriar daquilo que eles produzem. Então, eu vejo hoje o papel do trabalhismo como uma vanguarda. A gente tem falado, discutido sobre a questão de industrialização. O Brasil vai se reindustrializar, sabe? Só que como o Brasil vai se reindustrializar? Está se aventando uma nova reorganização, um rearranjo internacional do trabalho, né? A produção manufatureira vai deixar de ficar exclusivamente na Ásia, e como é interesse dos Estados Unidos e da Europa, ela vai começar a se reinstalar nos Estados Unidos, sobretudo no Brasil, sobretudo no Nordeste. Então, esse é o plano para os próximos 10 anos, né, com o Império Norte-Americano dentro da sua debacle. Agora, quem é que vai se apropriar dessa riqueza? Dessa produção, dessa reindustrialização, né, possivelmente, do Brasil? Certamente não vai ser a gente. Nós não temos hoje, politicamente, essa capacidade, né, para atingir isso. É o meu modo de vista. Né? Vocês podem até discordar e dizer que talvez, né, uma forma de organização política a gente consiga, né, chegar nessa discussão e estar na cabeça para fazer esse debate. Hoje eu não vejo essa possibilidade. Agora, nós irmos organizar os trabalhadores na base aonde eles estão, no município, na sua cidade, né, eu vejo como um papel viável do trabalhismo, porque ali a gente consegue, organizando esses trabalhadores, a gente consegue se organizar politicamente também, a gente consegue se recuperar politicamente também, e aí a gente não vai dentro de uma pauta moral, a gente não vai discutir questões religiosas, a gente não vai discutir questões morais, a gente não vai discutir, inclusive, questões econômicas. Nós vamos colocar em prática. Fazer uma discussão com os trabalhadores, quais são as potencialidades, como é que ele pode se organizar, como é que a gente pode organizar a sociedade com essas bases. Por que a gente não chama a academia para fazer esse debate também e essa prática política do trabalhismo? Então, a gente tem espaço para avançar nisso. Eu cheguei a fazer essa proposta quando eu estava na coordenação nacional dos núcleos de base, entretanto, né, acho que eu não me consegui fazer me compreender, né, dentro dessa discussão, enfim, tiveram também diversos outros fatores. Mas eu entendo que o nosso papel enquanto trabalhismo é reorganizar a economia. E o que está ao nosso alcance? É reorganizar os trabalhadores
de um modo produtivo, né, que eles possam se apropriar das riquezas que ele mesmo gere. Essa é o sumo da discussão do trabalhismo, a síntese da discussão do trabalhismo é exatamente esse, né, fazer com que o trabalhador se aproprie da riqueza que ele mesmo gere. E nós temos meios, temos mecanismos hoje de organização para que a gente consiga realizar isso, se aproveitando, né, da própria economia do capital que aí nos dispõe tantas ferramentas para se utilizar dessa forma, se utilizar desses meios, né, e reorientar, né, a discussão da nossa economia, reorientar a formação da nossa economia, reorientar a formação, né, de mão de obra, enfim, fazer uma série de outras discussões e práticas, né, para que a gente possa ganhar espaço, ganhar terreno politicamente e retomar o trabalhismo no Brasil a partir de outras bases econômicas. É isso. Muito bem, companheiros. Eu estou vendo que tem outras inscrições. Eu queria, antes de finalizarmos essa parte, dar a palavra aí ao Áureo, que não teve nenhuma manifestação. Fique à vontade, Áureo. Seja bem-vindo, viu? Bom dia, companheiros, companheiras. Vocês me escutam bem? Bem. Bom dia, então. Primeiramente, queria parabenizar aí o PDT, nosso partido, aí, pela organização, não só do Encontro Nacional, mas também dessas jornadas virtuais. Para quem não me conhece ainda, acho que são poucas as pessoas que me conhecem, na verdade. Meu nome é Áureo Toledo, eu sou professor de Relações Internacionais na Universidade Federal de Uberlândia, e atualmente sou secretário-geral aqui do PDT em Uberlândia, e além de ser vice-presidente regional da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini aqui no Triângulo Mineiro. Primeiro eu queria dizer que é uma satisfação estar aqui, mas talvez seja o caso de passar a palavra para o Christian agora, ou outras pessoas, porque o que eu estava pensando, a minha contribuição é mais na área de relações internacionais e não tanto na discussão de economia. Então, talvez, acho que Christian e outras pessoas que já estão aí, se vocês quiserem terminar essa discussão, enfim, que talvez vai mudar um pouco o foco, e aí, enfim, pode atrapalhar. Então, eu deixo a palavra aí, depois eu posso retomar. Tudo bem? Ok, Eu queria vamos então propor uma finalizar coisa, ouvindo o Christian. Quem está falando? Vinícius, fique à vontade, Vinícius. Fui eu. De repente, queria perguntar, tem mais alguém que gostaria de fazer uma contribuição em relações nacionais e soberania nacional? Porque o Zoom também tem essa pegada também de soberania, eu imagino que outros também tenham, que a gente, de repente, possa fazer no próximo encontro. Então, pronto, aí a gente fecha isso aqui na parte econômica. Eu anotei aqui os grandes eixos que a gente está trabalhando aqui. Primeiro, arcabouço fiscal. Segundo, reforma tributária. Terceiro, investimento em indústria. Quarto, social. E o último agora, histórico e estrutural com o ZUMP. Aí a gente começa a trabalhar os outros blocos no encontro que vem. O que você acha, professor? Deixa eu só falar uma coisinha. Agora, durante a semana, eu vou colocar isso melhor organizado, tá? Eu tenho um material aqui que eu já escrevi, mas eu vou colocar melhor organizado e oferecer como proposta lá no grupo. Tá? Perfeito. Vamos seguir, então, dessa forma. Vamos ouvir o Christian agora para fazer um fechamento dessa temática, e aí, na sequência, a gente muda para relações internacionais. Christian, Bom, gente, assim, ó, o que acontece, assim, eu ouvi eu não sei se eu entendi bem o que o professor, eu ia comentar sobre o que o professor Leonardo falou, né? Eu já trabalhei no governo do estado aqui nos anos 2000, e naquela oportunidade a gente tinha um programa que era voltado bem a isso que o professor falou, dos clusters industriais, tá? Então, a gente tinha aqui, no caso, a gente dava atenção para 5 clusters, e que eram formados basicamente por pequenas e médias empresas, e aí, então, trabalhava em vários sentidos, né? Porque o que acontece? Na ideia que o professor Leonardo falou, nos clusters industriais, as empresas, elas se juntam de forma geográfica, né? E aí, nesses clusters, o que acontece? Além das empresas, tem que os próprios fornecedores ficam próximos e tudo mais, e se cria uma cadeia produtiva ali, né? Que às vezes até algumas mais completas, outras um pouco não. Dentro dessas cadeias produtivas ali,
tem também algumas instituições que ajudam na governança daquele cluster, tá? Eu acho esse programa bem interessante. A questão só é tu colocar isso como centro, né, de sei lá, de uma política econômica, tá? Eu entendo que isso deve ser uma parte da política. Eu acho que teria que entrar isso que o professor Leonardo falou, né, de incentivar os clusters industriais, né? Eu acho que, porque eu entendo o que o professor Leonardo está querendo dizer, no sentido de contemplar os interesses dos trabalhadores, né? Esse tem que ser o nosso, realmente, isso tem que ser o nosso, a nossa direção, né? Mas aí a gente acha que aí nós temos que ter uma discussão mais conceitual, talvez, pelo seguinte, como é que a gente coloca o trabalhador no centro, né? No passado, por exemplo, com Getúlio Vargas, a gente fez o seguinte, a gente fez um processo de industrialização em que a gente deu uma atenção maior para o trabalhador, mas, ao mesmo tempo, também ajudando na formação de uma burguesia industrial, ou seja, tu também tinha que atender os interesses dos capitalistas ali, de certo modo, para que pudesse gerar emprego e pudesse ter produção para que os trabalhadores pudessem... Então, assim, houve um movimento de conciliação naquela época, né? E aí, por exemplo, o Pasqualini, o que ele nos dizia? Olha, que a gente não era nem o capitalismo liberal predatório, né? E nós nem defendíamos o socialismo soviético, né? De uma verticalização do Estado sendo responsável por todas as etapas de todas as relações de produção, de todas as decisões. A gente estava quase que como naquela época, né? Se propondo uma terceira via, né? Que era uma espécie de socialismo, porque daí tu atende os interesses do trabalhador, mas sem fazer uma mudança completa, né, da lógica de produção. Então, de certo modo, tu ainda aproveita algumas coisas do capitalismo, né, porém, mais socializado. Era isso que o Pasqualini defendia, né. Eu acho essa uma linha bem interessante, né, no meu ponto de vista, e eu acho que dá até para avançar hoje em dia nessa questão da socialização. Só que, porém, se a gente for avançar, a gente vai ter que começar hoje a pensar algumas coisas que naquela época, né, do Pasqualini e do Getúlio Vargas, aqueles temas não estavam em voga por conta das circunstâncias, né? Então, por exemplo, questão de sustentabilidade, hoje é um tema que tem que estar junto, né? Se a gente pensar de forma conceitual, né? A gente tem que entrar na questão da sustentabilidade. A gente por exemplo, os recursos naturais hoje eles têm que ter uma centralidade maior, né? Da manutenção dos cuidados dos recursos naturais. Então, por exemplo, numa política industrial de clusters, como o professor Leonardo falou, tu vai ter que colocar a questão ambiental ali junto, né? De, por exemplo, fazer que tenha investimento verde, todas essas linhas, né? A Smart Grid e tudo mais, os recursos energéticos distribuídos, tudo isso tem que estar dentro, né? Uma política energética e ambiental tem que estar sendo contemplado, tá? Agora, eu acho que, assim, tem uma coisa que a gente não pode abdicar, né, realmente, assim, dos direitos do trabalhador, né, e dos papéis de colocar o trabalhador protegido. A gente tem que pensar isso nessa ideia também, né, de colocar numa situação de mais igualdade em relação aos direitos dos empresários, enfim, das outras categorias. Senhores. Então, enfim, eu acho que nós vamos ter que ter, claro, não vai ser nesse momento aqui, né? Só desculpa, professor Luiz, só fazer uma ponte só com o que foi escrito ali por uma colega que entrou, que é assim, ó, eles estão esperando de nós propostas mais objetivas e concretas. Então, assim, eu acho que se a gente não tiver um momento que essa discussão mais conceitual a gente faça fora daqui, eu acho que vai ser difícil a gente conseguir avançar aqui nesse momento. Colegas, então vamos lá. Eu estava em trânsito, agora eu já estou de volta aqui em casa, tenho melhores condições de tocar aqui.
Então, em primeiro lugar, tem um regulamento que estabelece um tempo para que cada um de nós fale, né, para que a gente otimize a discussão. Não era possível fazer esse controle, como eu estava em trânsito, então vamos passar a fazer a partir de agora. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, sim, nós vamos ter que fazer mais encontros. Eu estou querendo fazer desse momento aqui um momento muito mais de apresentação de ideias do que de debate sobre elas, porque a gente precisa conhecer as proposições, é tomar contato com as proposições. E aí, num segundo momento, nós vamos agendar isso lá no WhatsApp, naquele grupo que tem, nós vamos agendar outros encontros e terão que ser mais de um, porque realmente a questão ela é profunda. E nós vamos ter que fazer subdivisões temáticas, né? Eu vou ter que fazer algumas subdivisões, por exemplo, no caso da economia, nós vamos ter que, como é que vai ser a discussão macroeconômica, como é que vai ser a discussão microeconômica, fazer algumas divisões mínimas para que a gente consiga avançar nas proposições, né? Então, fiquem tranquilos, nesse momento o que eu quero registrar? Eu quero ouvir a ideação, quais são as ideias que cada um tem para apresentar, e lógico, mesmo dentro da mesma legenda, nós vamos ter divergências conceituais a respeito de cada uma das temáticas, isso é saudável, mas eu não queria que nesse encontro a gente avançasse para o debate propriamente dito nas divergências. Nós vamos fazer isso em grupos específicos, porque em algum momento nós vamos ter que costurar uma proposta de consenso. Não vai dar para chegar uma coxa de retalho lá. Me interromper, mas seriam ideias relacionadas aos temas que já está proposto, que já são propostos, não é isso? Desculpe, Will, não entendi. Seriam ideias que já estão relacionadas aos temas propostos, não é isso? Não, pode até ser que você tenha uma ideação que não esteja na temática, né? Que você queira propor, não tem problema nenhum. Tudo aqui é discutível. O meu papel aqui é de facilitador. Nosso partido é trabalhista, mas é democrático, então eu quero facultar a participação de todos com as mais diferentes ideias, para depois caminharmos, obviamente, para um documento de consenso, né? Seja ele qual for. Então, eu quero também agora facultar a palavra, vou facultar a todos que estão inscritos, mas vou pedir vênia ao Leonardo, para que eu faculte primeiro aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ter nenhuma manifestação no grupo. Na verdade, eu entendo também que não seria essa questão de debate, né? Que eu só ia fazer umas outras colocações para esclarecer o Christian, mas está tranquilo, tá? Eu agradeço. Fora isso, só quero elogiar a bonita camisa que o Renan está usando aí, viu? Eu não estou vendo o Renan, cadê? Tem que se converter para o Flamengo, pois é. Sei não. Tá bom. Muito obrigado, Leonardo. Olha, vamos seguir então. Eu quero dar a palavra ao Felipe, que está inscrito, tem o Renan inscrito, mas antes, acho que o primeiro, pelo que eu pude ver, porque eu estou no celular e aí eu não vejo todos, eu acho que o primeiro que estava inscrito era o Áureo. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam. É o Felipe, professor. O Áureo teve a palavra. É o Felipe? Não. O Áureo se inscreveu primeiro. Ok. Então, por favor, Áureo, você apresenta a sua ideia e na sequência eu ouço o Felipe e depois o Renan. Ok, muito obrigado, professor Luiz. Então, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, para lançar algumas ideias aqui, e aí a gente vê, enfim, depois vê como dar o encaminhamento. Mas a minha área de atuação são relações internacionais, particularmente eu trabalho com construção da paz em situações pós-conflito, enfim, mas amplamente a minha área é relações internacionais. E esse é um dos pontos que eu venho já conversando com alguns colegas do partido para a gente ter um espaço que a gente possa debater isso. E acho que é um debate que pode contribuir muito para o trabalhismo contemporâneo, sobretudo por algumas premissas que eu assumo para lançar as minhas ideias. As premissas são quais? A primeira é que o capital é global. Inescapavelmente ele é global, ele não é nacional, a tendência dele é se globalizar. Então, essa é a primeira premissa. Então, o internacional, ele pode ser uma dimensão que garante, que constrange, mas que também apresenta oportunidades para os países, para o desenvolvimento nacional e projeção internacional. Essa seria a minha primeira premissa. A segunda premissa é que, na minha avaliação, essa pode ser para alguns colegas, é uma tese que é controversa, mas eu particularmente acho que talvez vocês concordem comigo, que a gente vive um momento de transição hegemônica, uma transição hegemônica de longa duração, né, particularmente numa situação em que a China vem se apresentando agora, vem reorganizando a balança de poder na Ásia, na Ásia Central, no Sudeste Asiático, e isso vai ter implicações.
quando a gente, em relações internacionais, a gente mede o tamanho, o poder de um país numa perspectiva tradicional, zona nada crítica, uma das formas de medir é a quantidade de porta-aviões que um país tem. Né? Salvo engano, os Estados Unidos têm 11 porta-aviões, a China já tem 3. Então, a gente vê que essa é o tamanho da economia chinesa, enfim, tudo isso é uma transição hegemônica de longa duração, e esse é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção. A terceira premissa com a qual eu gostaria de trabalhar é que, para um país das dimensões do Brasil, um país em desenvolvimento, com as suas idiosincrasias, enfim, acho que a dimensão da política externa é uma dimensão em que a gente tem que ser o mais pragmático possível e saber olhar, encontrar as oportunidades que estão postas. Isso não sou eu dizendo, Getúlio Vargas fez isso com maestria, só lembrar a política externa do primeiro governo Vargas, vocês vão se lembrar que ela foi caracterizada como pragmatismo na política externa, sobretudo a gente pensar a CSN, enfim, como é que o Vargas se comportou ali durante a Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver isso. Então, enfim, acho que a história da política externa de governos minimamente progressistas, acho que essa é um ponto importante. Então, à luz disso tudo, eu acho que para essa dimensão das relações internacionais, eu acho que a gente tem que avançar em termos de país, pensando num projeto nacional de desenvolvimento, as oportunidades que o internacional pode nos dar. Então, por exemplo, eu acho que a gente tem que investir mais numa inserção qualificada do nosso país. A gente tem pelo menos 3 bancos internacionais, os quais são muito pouco discutidos. A gente tem mais agora o novo Banco de Desenvolvimento dos BRIC, mas a gente já tem também o Fomplata, temos o CAF, enfim, temos em que o Brasil é membro, então a gente tem que, acho que, aprofundar essas relações. Eu acho que em algumas dimensões, nós não somos uma potência nuclear, nós temos, então, em arenas que são mais complexas, como a arena da segurança internacional, a despeito de não sermos uma potência nuclear, nós temos condições de dar uma contribuição, particularmente aí, penso eu, em questões de construção da paz, ajuda humanitária, uma dimensão que o Brasil é essencial, ele é essencial para a discussão internacional e que nos últimos anos, infelizmente, o governo errou, foi na dimensão ambiental, de uma governança ambiental. Nós temos o que dizer, precisamos nos qualificar e garantir essa inserção mais qualificada possível. E, por fim, para não me estender muito mais, eu acho que a dimensão da defesa nacional, ela é importante. Né? A cada vez mais, os países do mundo, países com grandes recursos, água, minérios, enfim, serão assediados, e acho que é de suma importância que a nossa defesa nacional tenha condições para se proteger, mas além de se proteger, eu acrescentaria também a importância de investimentos em inteligência, para a gente saber de antemão quais são as ameaças, enfim, que a gente pode vir a enfrentar. Esse ponto da defesa nacional, eu só abriria um parênteses, que vamos ter que fazer uma discussão difícil, mas necessária, a meu juízo, sobre relações civis militares, né? Porque os militares foram, uma parte significativa, para mim, foram cooptados pelo bolsonarismo, enfim, ali certamente não, tem muita gente que, se duvidar, ainda é muito entreguista agora, mas eu acho que essa vai ser uma questão importante. Se queremos investir em defesa nacional e inteligência, se consideramos isso importante, eu acho que vai passar por uma discussão difícil, mas porém necessária, sobre relações civis e militares. Mas é isso, são algumas ideias só, não vou me estender mais, e agradecer a oportunidade. Obrigado. Obrigado, Áureo. Com a palavra, o Felipe. Bom, bom dia. Eu tive que ligar 2 vezes meu celular e meu computador, porque a câmera do meu computador não estava querendo conectar. Eu sou de Porto Alegre, aqui não estou em Porto Alegre nesse momento, porque eu tive que fugir também, como Christian, sou vizinho do Christian, e tive que vir até o litoral, onde minha família tem um apartamento, para poder
ter acesso à água, luz e tal, porque a cidade de Porto Alegre está parada, né? Então é uma situação muito complicada e e o povo gaúcho está tendo eu acho que um despertar de consciência, assim, em relação ao tamanho das mudanças sistêmicas que a gente está vivendo no mundo agora. Então, a gente é o primeiro povo novamente a sofrer os impactos de uma grande mudança aqui no Brasil, né? Assim como lá no final do século XIX e tal. E eu sou, né, doutor em ciência política, mas fui formado em relações internacionais também, então e agora eu trabalho na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, então eu estou fazendo meio que esse meio termo, assim, eu venho das relações internacionais, fui para ciência política, agora vou para economia, mas de uma perspectiva um pouquinho diferente. E o que eu estou vendo nesse momento, assim, é que o mundo está mudando de uma maneira muito acelerada. Esse ano é um ano nevrálgico, assim, me parece que o ano que vem o mundo não vai ser mais o mesmo. Esse ano aqui, em particular, é um mundo que é o ano em que as coisas todas estão mudando. Desculpe, Áureo, me discordar de uma coisa, eu acho que o capitalismo e o capital é global, mas ele vai deixar de ser, nos próximos anos, porque está nascendo uma coisa na direita que a gente não percebe, tá? E aqui é uma perspectiva de ciência política, mas a direita, a partir da década de 2000, eu diria assim, nos últimos anos, ela tem feito passado por um processo de transformação muito, muito rápido, muito acelerado. Eles têm uma perspectiva, os conservadores, aqui não estou falando dos liberais, para mim os liberais eles já estão sendo derrotados, né, a nível internacional. Os conservadores, eles aprenderam que, dada essa perspectiva meio nacionalista, racista, às vezes, que eles têm, às vezes uma perspectiva de civilização, eles estão percebendo, e isso vem tanto da Rússia, mas também está já nos Estados Unidos e no Brasil, que para que haja um novo nacionalismo, eles precisam incorporar o discurso bem-sucedido da esquerda no século XX. Então, o que a gente está vendo hoje é a ideia de uma revolução conservadora, né? A revolução conservadora é o que está nascendo, tá? Então, é o conservadorismo trazendo a ideia marxista. E isso para romper com o que eles chamam de globalismo, né? Então a globalização ela vai ser interrompida em função disso, porque existe uma tendência de choque entre nações em função desse tipo de pensamento que está nascendo. Eu estou falando isso de um ponto de vista ideológico, tá? Não tanto do ponto de vista econômico. Do ponto de vista ideológico, é uma resiliência que está nascendo. É uma resiliência, não, é uma vontade de romper com os laços internacionais que está nascendo. E isso não vem do nada, isso vem do processo de revolução industrial na China, né? Todo o deslocamento da produção industrial para a China e o enfraquecimento financeiro dos Estados Unidos em função disso. Né? Os Estados Unidos estão se endividando porque para manter esse complexo industrial militar imenso que eles criaram no mundo, com bases em tudo quanto é canto do planeta, com 1 trilhão de gastos mensais, de gastos anuais com guerra, e CIA, e Pentágono, isso e aquilo, eles não estão mais conseguindo, inclusive, garantir o mínimo de qualidade de vida para a própria população deles. Tudo isso, então, tá levando, na minha opinião, a um processo muito complexo de transição sistêmica em que os Estados Unidos e a China estão tendendo, de alguma maneira, ao conflito. Tá? Porque tinha o poder e era o império e está tendo que voltar para trás, isso já está acontecendo em Israel e na Ucrânia, e outro porque já está dominando a 4ª Revolução Industrial, já está com um sistema de planejamento econômico extremamente sofisticado, já está controlando o próprio sistema financeiro, desde que a Evergrande quebrou no final do ano passado. A China inverteu todo o investimento financeiro da construção civil em direção à manufatura, gente. É um dado que talvez vocês não tenham acesso, eu encontrei ele o ano passado no site do Atlantic Council. Assim, a China inverteu todo o investimento financeiro dos bancos em direção à manufatura de ponta.
E aí vem com uma ligação com o que estava sendo debatido antes. A gente não vai conseguir se reindustrializar, gente. A gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir porque a China não vai deixar. A ilusão, talvez às vezes até de uma pegada meio marxista, é achar que por eles terem um partido comunista e eles, às vezes, têm um discurso de defesa do sul global e tal, que eles não são chineses, que eles não vão se defender antes dos próprios interesses chineses deles. Não, eles não vão. Eles não vão defender o sul global. Eles vão defender enquanto os Estados Unidos estiverem no poder do ponto de vista financeiro e militar. Mas, do ponto de vista do interesse industrial, eles vão querer ter todo o poder produtivo na China. Né? Eles vão querer. Tanto é que toda a iniciativa Belt and Road da Novas Rotas da Seda são centralizadas ali na China. E do ponto de vista tecnológico, é a tecnologia chinesa já que está sendo transferida, não necessariamente que está sendo utilizada. E não necessariamente, quando eles fazem obras nos outros países, eles estão fazendo transferência tecnológica. Então, a gente está chegando num momento num ponto nevrálgico da história, em que eu já estou vendo uma nova Guerra Fria acontecendo, assim, né, muito claramente, e em que a China já conseguiu criar um sistema de poder em que eles têm acesso a petróleo no Irã, na Arábia Saudita, eles já estão colocando dentro do BRICS, da Rússia, e estão isolando os Estados Unidos, que, na minha opinião, em algum momento vai quebrar. Em algum momento vai quebrar, vai ter uma grande crise financeira internacional que acontece em função do empobrecimento e da decadência do establishment político norte-americano, que não está conseguindo se renovar e está virando muito parecido com o que aconteceu no final da União Soviética, que é uma gerontocracia, um establishment envelhecido de um grupo muito parecido de pessoas que pensam muito parecidos, que se fecharam, estão claramente mentindo para todo mundo, mentindo em nível internacional, mentindo para a própria população. Esse nível, esse establishment, essa bolha de poder nos Estados Unidos, ela vai se refletir em algum momento com uma queda, de alguma maneira, do próprio sistema político norte-americano. Como isso vai se refletir no ponto de vista econômico? Como que a gente vai poder se aproveitar dessa situação e como a gente vai conseguir desviar dos interesses políticos da China? Era isso que eu queria dizer, tá? Era isso que eu queria dizer. Como a gente vai pedir só as conclusões para a gente facultar os colegas aí. Tá bom. Valeu. A aula está excelente. Eu estou aqui... Eu queria que isso aqui durasse umas 5 horas, mas não vai ser possível. Não, professor, só que o Felipe ele fez uma pergunta e o senhor falou bem na hora. Eu não sei o que ele quer o fechamento. Eu não sei se tu pode repetir. Pode fechar, Felipe, pode fechar. A pergunta é como que a gente... Na minha opinião, existem dois vetores, tá? A industrialização da China, tá? Planejada pelo Estado, e o envelhecimento do establishment norte-americano, que eventualmente, isso do ponto de vista político, tá? Eventualmente que é liberal, eventualmente ele vai colapsar. Como que a gente vai lidar com um estado de caos do ponto de vista do Ocidente e uma China muito auto-interessada, porque é a ilusão que eles vão defender o sul global, é a minha opinião. Quiserem acreditar, podem acreditar. Como é que a gente vai navegar esse cenário? Crise a nível do Ocidente e uma estratégia muito, muito bem planejada do ponto de vista da China que já está em operação. Como é que a gente navega esse cenário? Professor Luiz Lemos, só acho assim, eu acho que isso que o Felipe colocou, eu acho que a gente poderia colocar, e acho que um pouco do que o Áureo também disse, a gente já poderia colocar naquele tema de soberania nacional. Sim. A gente partia de discutir soberania nacional através dessas duas perspectivas aí. Sim, eu estou aqui já imaginando como é que nós vamos formar os subgrupos temáticos para a gente dar andamento. Eu acho que essa é uma proposta boa, mas vamos organizar isso no finalzinho. Vamos agora dar a palavra. Só queria deixar já uma sugestão. Pois não. Acho que cada fala nossa, cada defesa que foi feita, a gente pode produzir um texto e enviar para o grupo. Né? Nos outros congressos do partido, a gente fez muito dessa forma. Fomos enviando os textos e as pessoas foram colocando as temáticas e ali nós fomos organizando. É isso mesmo. A ideia é exatamente essa. Eu só não dei essa diretriz porque eu estou deixando o conhecimento fluir aqui para daí a gente cair no burocrático. Agora, Renan.
Olá, pessoal. Tudo bom? Sou aqui de Brasília. Trabalho no mercado financeiro e o meu negócio, que eu entendo, é dinheiro, regulação de bancos, Basileia, né, que é questão de risco dos bancos. E assim, o que eu posso contribuir aqui é muito na ideia de conversar. Às vezes tem uma ideia que vocês acham super interessante e eu possa vir para jogar um banho de água fria. Eu falar, mas não é bem assim, o Banco Central atua dessa forma, isso existe por causa disso, porque às vezes a gente vai movido pela paixão e as coisas não estão bem assim. Então, por exemplo, na questão de bancos de fora, né, bancos internacionais e tal, de financiamento, né, eu tive uma reunião há um mês, 2 meses com um banco europeu, que eles tinham bilhões para investir aqui em economia verde, né? Mas qual o problema disso? Quando a gente pega um empréstimo desses, em dólar ou em euro, a gente precisa fazer um hedge cambial, então tem tarifas, e isso fica mais caro, por exemplo, do que um empréstimo do BNDES. Se você for pegar um empréstimo desse e ficar exposto ao risco cambial, você pode quebrar, né, sua operação. Então você tem que fazer um hedge cambial ali para segurar. Outra coisa, questão de taxa de juros, né, de contratos, como controlar isso, assim, tem toda uma regulação. Na verdade, toda taxa de juros ela deve ser igual para todos os produtos. O que muda é a ponderação do risco desse empréstimo. Então, na verdade, é o seguinte: todo o contrato tem uma margem garantida, né? Então, se algo é mais arriscado, você eleva a taxa de juros para manter aquela margem. Você precisa alocar capital próprio do banco para aquilo ali por conta de Basileia, né, de regulação do Banco Central. Então, assim, o que eu posso contribuir é com a minha experiência, né, eu negocio com todos os bancos do Brasil, negocio com bancos fora do Brasil, e vejo como que o dinheiro funciona, né? Se tem alguma coisa aqui, mesmo que o juro esteja alto, mesmo que a gente não concorde com alguma coisa, o dinheiro vai para fora sim. Se você acha, por exemplo, que a taxa de juros futura, a curva de juros futura não deveria ser aquela, tá errado, então coloque seu dinheiro lá, então, compre uma LTN, né, uma pré-fixada, vai ganhar dinheiro em cima, já que você acha que você está entendendo mais do que todo o mercado financeiro. Então, assim, se a gente tem nossas ideias aqui, o que é certo, o que é errado, mas onde a gente vê a curva de juros futura, por exemplo, mudando, é onde as pessoas estão colocando dinheiro. Então, quem coloca dinheiro é quem faz os juros futuro. Assim, o que eu estou querendo dizer é que, às vezes, a gente acha algumas coisas, né? Só que quem coloca dinheiro na parada acaba fazendo aquilo virar realidade. Então, assim, eu não tenho nenhuma proposta em si, né? Eu gosto muito da área de bancos para sendo utilizado no desenvolvimento, né? Na parte de crédito, eu trabalho muito com títulos de TVM, né? Títulos de valores imobiliários e tal. Outras formas de financiamento, né? Sem ser empréstimo. Mas eu estou aqui mais para poder auxiliar com a minha experiência, se tiver alguma ideia, eu poder colaborar. Desculpa pelo barulho que está tendo obra aqui em casa, mas assim, eu estou à disposição para conversar mesmo, trocar ideia, e tem muita regulação envolvida do Banco Central, os bancos têm ações na Bolsa de Nova York, tem que cumprir uma série de legislação, né, também, regulamentos lá. Então é só para dizer que nada é tão fácil, tá? Ok. Muito obrigado, companheiro Renan. Você que se apresentou lá no grupo e falou que... Só um minutinho, pessoal. Vamos, deixa eu só organizar uma coisa aqui. Vamos fazer o seguinte. Quando vocês quiserem fazer uso da palavra, vamos levantar a mãozinha que eu vou oportunizando. Leonardo, você queria fazer uma parte aí. Era só uma pergunta, que acho que foi ele que se apresentou lá no grupo, dizendo que já trabalhou em algum fundo de pensão. Foi você, Renan? Isso mesmo. Na verdade, eu trabalhei para o patrocinador do fundo de pensão, né? Então, eu, na condição ali de representante do fundo de pensão, eu vi a performance tanto financeira quanto o risco atuarial, né?
Então a gente tem que fazer uma provisão de passivo atuarial, dependendo, por exemplo, se o plano de saúde tiver, plano de saúde também, mas o fundo de pensão, de previdência, tiver uma previsão de benefício vitalício, isso gera um passivo atuarial, um risco, né, da pessoa viver além da sua expectativa de vida, de pensão. Então você tem que calcular isso, já reconhecer a despesa agora. Então, toda essa matemática aí envolvida, né, eu já trabalhei bastante com isso, com cálculo atuarial e na gestão também dos ativos financeiros, né? Ok, obrigado, Renan. Professor, só uma questão, assim, eu não vou discutir o que o Renan falou, mas é que o senhor mencionou antes que tinha uma questão de tempo cada um falar, mas eu não ouvi o senhor me dizer qual é o tempo. Não, eu na verdade, assim, eu só lembrei que tinha o tempo, mas assim, hoje eu tô deixando ele um pouco mais elástico porque é da ideação, né? Eu não tô sendo rigoroso. No dia que nós formos debater, porque aí vira paixão, né? Aí eu tenho que controlar o tempo. Mas hoje, como é só a ideação, eu tô deixando um pouco mais elástico. Eu estava preocupado com isso, porque assim, porque, por exemplo, aí o Renan, daqui a pouco ele não sabe quanto tempo lá, e daqui a pouco ele até abrevia o tempo. Não. Entendeu? Isso que eu estava preocupado, assim. Se a gente soubesse qual era o tempo, mas o senhor não está fazendo controle de tempo, então tá. Não estou fazendo um controle assim, preciso. Estou dando um tempo mais ou menos médio aí para cada um por uma ideia geral, e aí eu vou intervindo para que os outros falem. Mas no próximo, no debate, nós vamos seguir o regulamento, o regimento que foi instituído pelo Congresso. Agora acho que é o meu companheiro Yuri. Gente, então, eu discordo do Felipe, que ele falou que a gente não pode se reindustrializar. Eu acho que a gente pode sim. Há muitos meios para isso. Na verdade, existem muitos espaços no Brasil econômicos para isso acontecer. E eu tenho uma visão também mais de esquerda, eu sou mais protecionista em relação ao Brasil econômico falando. E eu estava pensando assim, como poderia criar uma proposta interessante. E eu gerei um projeto, né? Assim, eu sou estudante de economia ainda, então estou no meu primeiro semestre, então tem algumas coisas que pode ter algum erro ou não, mas peço que tenham paciência comigo. Mas vamos lá. A proposta que eu criei se chama Reserva Nacional de Riquezas. O que o Brasil exporta para fora, que precisa da gente? O mundo precisa do Brasil. Seria, por exemplo, a questão mineral brasileira. O Brasil exporta minério de ferro, o Brasil exporta produtos in natura a baldes, a toneladas para fora todo ano. O que eu pensei? Ao invés de a gente exportar, a gente coloca uma proibição gradual nisso, para também não quebrar todo o setor mineral. Como? Nós iríamos criar uma tabela de cotas, de limite de vendas e maciço industrial. O que isso significaria? Ao invés do Brasil vender 100% de minério de ferro, colocaria um limite, 90%. E a empresa que importa o produto brasileiro teria duas formas de fazer isso. Pagaria uma cota para que esse dinheiro fosse reinvestido na indústria de minério de ferro para virar aço no Brasil, ou proibir com que o minério de ferro saia só em natura do Brasil, saia só produto finalizado do Brasil. Ou seja, o Brasil não venderia mais minério de ferro, e sim aço. Esse é o caso do minério de ferro, só um exemplo. Então, o Brasil pararia de exportar minério de ferro, pararia de exportar produtos in natura, que são bens não renováveis, e passaria a vender o produto finalizado para fora de quem compra da gente. Ou a empresa que tem interesse no nosso produto iria pagar uma cota nessa importação, que seria de acordo com o valor que ela importa. Então, por exemplo, se ela importa 1 tonelada de minério de ferro, ela teria que pagar uma cota que corresponde a esse peso, a esse valor, para que esse dinheiro fosse, de novo, restituído para a indústria, para fazer produção de produtos de valor agregado no Brasil maiores, né, mais caros, como aço, enfim, outros produtos, também, baterias de lítio, etc. O de nióbio também, como também é um mineral muito falado, né, devido ao Enéas. Mas essa é uma questão que eu abordo, que seria protecionismo dos nossos minerais, que são recursos que nos dariam muitas riquezas, como país. E a China precisa da gente, os Estados Unidos precisam da gente, então a gente tem na mão essas cartas. Precisamos aprender a jogar com aquilo que nós temos, por enquanto. Então, essa seria a primeira etapa. A segunda etapa, que já é um pouco mais polêmica, seria criar uma reserva... É só minério ou tem mais coisa? Tem tudo. Tudo que envolve recursos naturais não renováveis, como petróleo, por exemplo, recursos hídricos também, que é uma coisa que o Brasil tem muito. E nem o mundo... Tipo assim, as nossas maiores riquezas são naturais, né, por exemplo, mas eu acho que daqui a alguns 20 anos, 30 anos, água vai ser um recurso muito caro. Água... Seria commodities, né? Commodities também, né? Pode ser, aqui nós chamamos de mineral, óleo, que seria petróleo, gás natural, isso, né? Tudo que e agropecuária entra nessa tua ideia ou não? Entra, porque também é comida. Tá.
As pessoas precisam comer. E nós criaríamos uma reserva nacional de riquezas com tudo isso. Física, ou seja, nós iríamos colocar tudo aquilo que nós chamamos de riqueza nessa reserva, mineral, recursos hídricos, recursos florestais que a Amazônia nos deu, que vai nos dar ainda por cima. Tudo que nós chamamos de riqueza, que o mundo quer e deseja e precisa. Então é algo que o mundo tem demanda. E nós iríamos atrelar, aí vem, mudar o modelo econômico do Brasil e tirar essa questão do tripé econômico de juros, meta de inflação, etc., e mudar, atrelar o real brasileiro a essa reserva nacional. Seria uma reserva de alto valor, o real por si só iria valorizar mais, mas, claro, que também teria consequências de balança comercial, que nós poderíamos ver como moedas comuns de comércio. Mas, basicamente, é isso. Eu mandei até no grupo do WhatsApp do projeto, mas é isso. A Reserva Nacional de Riqueza seria um protecionismo de proibição gradual da exportação de minério, que nós iríamos propor cotas aos importadores para que o Brasil voltasse a se industrializar, e uma Reserva Nacional que fosse atrelada ao real, para que o real ganhasse mais valor e ficasse mais forte, né, no mundo de câmbio, etc. E tal. Acho que é basicamente isso. Obrigado, Yuri. Bom, senhores, como temos 20 minutos do tempo que está programado, eu queria agora caminhar para a divisão de tarefas, né? Uma coisa mais prática, uma vez que eu já ouvi as ideias, e nomear aqui primeiro os subgrupos e aqueles que eventualmente vão coordenar os subgrupos. Eu vou fazer aqui sugestões e vocês, obviamente, fiquem à vontade, né? Então, eu quero gastar esse restante do tempo organizando o trabalho, que é grande, árduo e profundo a ser feito. Acho que primeiro tem uma questão da temática, temos que ter um grupo temático, soberania nacional, que envolve essa questão das relações internacionais, das questões econômicas, enfim, do protecionismo. Temos que ter um grupo para discutir políticas macroeconômicas, e eu acho que tem que ter um grupo para discutir políticas microeconômicas, porque juntar tudo numa discussão só, eu tenho comigo que isso não vai ser produtivo. Para num outro momento a gente então fazer a sistematização e o encontro dessas ideias. Lógico que elas vão ter que conversar entre si, né? Então eu acho que primeiro a gente faz fatiadamente e depois a gente faz aí o que eu chamo de um encontro de contas. Eu estou aqui querendo, e claro, todos que estão aqui podem participar em cada um desses grupos. Ninguém está vetado, falar, mas eu queria participar nos 3. Pode, não tem problema nenhum. É que eu preciso que alguém coordene o trabalho, né? Então eu estou querendo convidar o Áureo, se ele topar para a questão da soberania nacional, para o GT. Tudo bem, Áureo? Estou imaginando em convidar o Leonardo para tocar o GT de políticas microeconômicas, sem prejuízo dele participar em todos os outros, e o Christian para tocar o GT de políticas macroeconômicas, se ele topar. Ok, então acho que estão formados aí os 3 GTs, vocês podem, os 3, fazer os convites, organizar as agendas, tudo lá no Zap que foi criado para esse grupo de políticas econômicas, né? Nada impede que a partir de lá vocês criem outros grupos de Zap, mas eu acho que dependendo da participação que vai acontecer, pode usar lá mesmo. Marcar reuniões, usar o Google Meet e também vamos buscar, eu vou ver com o Vinícius, que está aqui conosco, como é que a gente pode trazer do repositório que está criado lá na plataforma os documentos que eventualmente já foram postados para jogar, quem sabe, no grupo de Zap, para que esses grupos possam ter acesso a todo esse material. E, paralelamente a isso, entre hoje e terça-feira de manhã, vamos dizer assim, que as pessoas que fizeram proposições aqui escrevessem um texto. Eu estou imaginando que é uma coisa sintética, né? Quem sabe uma lauda e meia, 2 no máximo, né? Para ter a ideia da síntese e colocar lá também para que esse material possa ser usado na discussão. Os que estão nomeados coordenadores vão ter que encontrar alguém no grupo para ser o relator das propostas e ir consolidando isso na proposta de soberania, na proposta de política macroeconômica e na proposta de política microeconômica. Então, alguém vai ter que relatar isso lá no grupo depois. Isso vocês podem definir lá dentro do subgrupo. E eu acho que os encontros, aí vocês vão organizar, mas como o prazo é curto, eles vão precisar ser, no mínimo, diários, né? A cada 24 horas vai ter que ter um encontro
com um intervalo para algum momento de sistematização. Mas isso são só sugestões que eu estou fazendo aqui. Vocês é que vão, obviamente, conduzir da maneira que melhor entenderem. Então, agora, na ordem, eu estou vendo que Vinícius quer falar. Primeiro você, Vinícius. Você tem privilégio. Que isso, né? É porque você conhece toda a organicidade do Congresso, então você tem que falar para a gente. Mas então, companheiros, então estarei à disposição. Eu já anotei aqui meu encaminhamento. Eu vou pegar os documentos lá na plataforma, vou enviar também no grupo de WhatsApp, porque a gente está na correria, né? Aí vocês podem ler nesses intervalos do dia a dia. Precisando criar um grupo, chamadas, tem as chamadas nativas do WhatsApp agora, você podem postar eventos lá. Então, o Léo, o Christian e o Áureo, vocês podem criar eventos, que nem você manda a localização, naquele maisinho, aí você manda um evento, pessoal, qual horário é bom para vocês? Abre lá uma enquete, né? Aí depois da enquete, fechou o horário, manda lá o evento que a gente vai conseguindo fazer. Eu acho que a gente consegue uma coisa bem dinâmica, assim, bem prática para o nosso dia a dia. E eu vou passar limpo, então, essa redação aqui que eu fiz, esse papelzinho que eu anotei aqui, os blocos, professor. Sim. Aí eu passo para dar uma revisada assim, se eu não estou falando nenhuma besteira, porque eu sou um grande interessado na economia e nas relações internacionais, mas não é a minha formação acadêmica, né? Perfeito. Felipe, só antes de eu dar a palavra para o Áureo, para o Christian e para o Leonardo, que são os coordenadores do subgrupo, se você está me ouvindo aí, Felipe, você está por aí ou não? Eu tô. Não, é porque a câmera fechou, falei, de repente ele foi ao toalete, alguma coisa, porque eu estou checando. Eu queria te convidar, se você topar, para ser o relator do grupo geral, né? Porque você possa sintetizar aí as propostas, né? Se você topar, obviamente, né? Tá microfone fechado. Para quando que é isso? Só para eu saber, O prazo é 17, mas a gente vai sempre ter possibilidade de esticar isso, porque o Congresso é 25. Então, eles estão me dizendo, isso eles não podem saber, os que estão nos ouvindo, tá? Que dá para entregar até no dia 24, mas é que não é para contar para ninguém, entendeu? É para trabalhar com o prazo de 17. É em segredo, viu? É em segredo. Christian, tu me ajuda? Se daí, porque daí eu trabalho coletivamente com ele ali, porque eu fico 9 horas em função do trabalho, é difícil, né? Todo dia. Daí, mas você tá dormindo? Tá dormindo mais de 9 horas? Então tá dormindo quanto? Tá dormindo 14, 15 horas? Né, mas é só é um trabalho muito louco que eu faço, muito louco. E daí eu fico meio exausto, mas eu acho que eu consigo sim. Se o Christian me ajudar, a gente faz. Tá combinado, então tá bom. É porque uma das minhas tarefas aqui é dar tarefas, porque o trabalho é muito grande, eu preciso dividir ele, fatiar. Eu sei. É que a gente tá assim, ó. É que, olha, eu trabalho na Fiergs, tá? E daí eu trabalho no Observatório da Indústria. Então a gente trabalha com análise de grandes bancos de dados para fazer projetos em relação à indústria. Então eu tô nessa onda. E em função dos desastres aqui no Rio Grande do Sul, a gente criou um projeto de última hora de resolver. De fazer o impacto desse evento sobre a indústria, então desse desastre sobre a indústria, então a gente tá meio louco, mas eu vou dar conta. Tá bom, obrigado, Felipe. Obrigado. Então, na ordem aqui, vamos dar a palavra primeiro ao Christian, depois ao Áureo e depois ao Leonardo. É na ordem que eu tô vendo aqui no celular, tá? Só assim, professor, eu ia sugerir os nomes desses subgrupos, tá? Que sim. eles não ficassem só, por exemplo, o senhor falou macroeconomia, tá? É uma sugestão. Isso, a minha sugestão é que ficasse, por exemplo, o nome fosse macroeconomia e desenvolvimento. Perfeito. Para não ficar, porque senão fica muito direcionado só a política às vezes alguém vai pensar mais na questão de curto prazo, né? A gente tem, por exemplo, aqui o pessoal do mercado financeiro, que daí está muitas vezes muito preocupado com o curto prazo, assim, às vezes não tem tanta a visão do longo prazo. A gente falou aqui, por exemplo, da questão do tripé macroeconômico, o tripé macroeconômico é a política macroeconômica de curto prazo, mas a gente, além de discutir isso, discutir pauta relacionada ao desenvolvimento econômico. E com relação à microeconomia, eu ia sugerir que o grupo do professor Leonardo ficasse além microeconomia e política industrial.
Ah, ok. Porque daí ela fica focada na questão da... E aí entra, por exemplo, aquelas propostas que o professor Leonardo colocou, dos clusters, né? De ter esse pensamento. Mas também, daqui a pouco, pensar na questão da política industrial, aí, por exemplo, que foi apresentada pelo governo federal, e que isso saia da pauta, né? E que tenha um olhar. E com relação ali à soberania internacional, eu acho que é interessante, até pela visão que o Áureo tem, eu ia até sugerir que o Felipe, por ser formado em relações internacionais, participasse desse subgrupo, porque eu acho que os dois teriam muito a contribuir juntos aí, mas eu acho que ter esse olhar das relações internacionais, né? Que esse olhar que eles colocaram ali, que isso, então, eu não sei se mantém o nome soberania nacional e adiciona também a parte de relações internacionais, né? Mas que eu acho que esse olhar das relações internacionais que eles colocaram para discutir soberania nacional, eu acho que é bem importante, assim. Então, e alguma última coisa, só que assim, o que o Vinícius colocou ali da gente criar reunião, só que assim, se eu criar reunião por mim aqui, eu vou ter aquele limite da 1 hora. Então, se o Vinícius puder ajudar a criar as reuniões para nós, isso, Vinícius, porque daí o que acontece? Aí a gente, se tiver que discutir 2 horas, não precisa sair da reunião e entra de novo, né? Só isso aí dos subgrupos. Perfeito. Vinícius fica orientado, então, a tomar as providências e dar as orientações devidas a cada um dos coordenadores dos grupos. Segundo, eu concordo com o nome do GT, Política Macroeconômica e Desenvolvimento, Política Microeconômica e Industrial, se o Leonardo concordar, e concordo com o nome de Soberania e Relações Internacionais, se o Áureo concordar. Agora, com a palavra, o Leonardo. Só basicamente pedir para que a gente, quando faça a formulação, depois coloque esses materiais por escrito, ter um cuidado com a linguagem, tornar ela o máximo simplificada possível, tá? Para que a gente, principalmente quem não é da área, né, de economia, a gente gosta de criar essas barreiras à entrada, né? Colocar as nossas linguagens assim. Establishment. Que a gente acaba não... Então, assim, a gente tem que fazer, né, como dizia o professor lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, lá, me fugiu o nome dele, falava, a gente precisa transformar em samba-enredo, né, as nossas ideias, sabe? Então, assim, simplificar ao máximo. Fora isso, eu quero fazer uma contribuição também na área de relações internacionais. Eu tenho uma especialização não tão boa assim em relações internacionais, mas, né, é um diplominha só. Mas eu tenho muita discussão na área cultural em relação à discussão, às relações internacionais. Eu vou fazer um textozinho para contribuição. É isso. Perfeito, obrigado, Leonardo. Áureo, meu companheiro. Bom, primeiro eu queria só agradecer a oportunidade, a discussão, e pedir desculpas, né? Esqueci de externar minha solidariedade a todo o povo gaúcho, né, que está passando por essa dificuldade. Aí, um abraço fraterno aí aos colegas do Rio Grande do Sul que estão aqui. Eu estou de acordo com os encaminhamentos. Soberania Nacional e Relações Internacionais pode ser o nome do GT. E aí, eu, da minha parte, ter escutado o Felipe, ter escutado antes todas as pessoas que falaram, me parece que, o Felipe disse lá que tem uma divergência, mas eu acho que a gente tem mais consensos nessa área do que dissensos, né? Então, da minha parte, eu não sei se, professor Luiz, se eu estiver sendo impertinente, por favor, me diga, mas eu acho que a gente já podia, inclusive, já está convidado não, está convocado aí, Felipe, Leonardo, enfim, todos vocês estão convocados a participar do GT Soberania Nacional e Relações Internacionais. Eu queria te sugerir, se você me permite, uma data já para o nosso próximo, para um encontro. Eu não sei se é aqui ou se prefere que seja aqui pelo WhatsApp. Já tem uma data para esse encontro nessa plataforma aqui, marcada para o próximo sábado. Eu provavelmente vou fazer uma alteração, né? Eu vou combinar isso com o Vinícius, porque não fui eu que fiz os agendamentos, eu os recebi. Mas a gente vai no grupo de WhatsApp posicionar isso para a próxima reunião do grupo. Eu quero trazer ela um pouco mais perto para ter pelo menos mais 2 depois dessa, para a gente ir consolidando um pouco a conversa. Então eu vou lá no grupo, eu faço uma sugestão de uma reunião prévia desse grupo Soberania e Relações Internacionais. Quem puder participar, fica muito à vontade. Leonardo, eu espero a sua contribuição. A área cultural não deu para falar, mas é de suma importância, enfim. E é isso, gente. No mais, muito obrigado.
Agora, só para uma questão de padronização, antes de eu dar a palavra de novo ao Vinícius, eu queria pedir que os documentos que vão ser elaborados, porque vocês vão ter que escrever os relatores, né, que vão fazer o relato de cada subgrupo, vamos usar aquele padrão de margem da academia, 3322, e vamos usar a fonte calibre 11 para ter um padrão aí, porque aí fica todo mundo na mesma página, na hora de consolidar, fica mais fácil, né? Espaçamento de 1,5 e vamos em frente. Tá bom, pessoal? Vinícius. Uma contribuição, professor, eu não sei se todos aqui estão familiarizados com o Google Docs, de repente eu posso pegar o e-mail desses 3 subcoordenadores para poder adicionar no Google Doc, a gente vai adicionando tudo de maneira interativa, que a gente consegue ver o progresso de todos. A gente posta lá na descrição do grupo de WhatsApp e todo mundo vai ter acesso constante. Os 3 coordenadores usam Google Docs? Uso. Eu já usei. Perfeito. Eu vou pegar o e-mail, então. Yuri? Professor, esses grupos que a gente está criando aqui agora vão ser disponibilizados por onde? Pelo WhatsApp? Os links do WhatsApp? Vai ser onde os encontros? Eles vão, obviamente, pelo link do WhatsApp geral, onde nós estamos todos. Cada coordenador consegue pegar o contato de vocês e adicionar vocês num novo link de WhatsApp, se ele achar que é deixa preciso. eu fazer uma sugestão. Sim. Eu acho que a gente se mantém no mesmo grupo, para a gente poder acompanhar todas as discussões. Perfeito. Aí só coloca ali, sei lá, uma hashtag, alguma coisa dizendo qual que é o subgrupo. Eu vou dizer o seguinte, o que foi feito lá na educação, porque eu participei lá, com o MTPE. Lá no MTPE nós ficamos todos no mesmo grupo, mas criaram-se os WhatsApps dos subgrupos, mas as contribuições, à medida que eram realizadas, os textos, os documentos, eles iam sendo transportados para o grupo geral. Então, eu acho mais fácil assim, professor. Eu acho mais fácil assim. A gente se mantém no grupo, ninguém sai dali, né? Mas esses GTs a gente fazer um grupo particular, porque assim, senão a gente vai ter que ficar procurando ali. Eu sugeri a hashtag, mas acho que o indexador no WhatsApp é o arroba, né? Ou é a hashtag? É hashtag. É hashtag, né? Você pesquisa hashtag. Eu não sei se o professor Leonardo não quiser fazer grupo, enfim, aí é o... Vamos criar fóruns dentro do próprio grupo, gente. Eu vou... grupo dentro do próprio grupo. Então, veja, a organização... Eu vou criar um grupo de WhatsApp ali para esse GT ali, porque senão eu não vou conseguir organizar dessa forma que o professor Leonardo... Veja, é conforme a gente discutir aqui. A organização é dos coordenadores, porque cada um lida melhor com um tipo de ferramenta, né? Então, eu não posso tolher um ou outro, porque aí não vai ficar bom. Então, um pode usar hashtag, o outro pode usar subgrupo, isso é com vocês. O que eu quero padronizado é o documento que vai cair lá toda hora no grupo geral onde nós estamos, para a gente dar contribuições. Podendo ser um documento, inclusive, que está linkado num link do Google Docs e que é, por exemplo, editável, né? Se alguém quiser entrar lá e dar uma contribuição, sem problema nenhum também. Isso é tudo vocês que vão definir. Só para finalizar, porque faltam 3 minutos, eu estou querendo ficar dentro do horário, né? Eu queria dizer primeiro para o Yuri, que é o nosso estudante, que ele começou a fala dele, eu não quis interromper porque tinham outras, que é assim, um estudante de primeiro ano é sempre perdoável por qualquer erro conceitual. Ele jamais será perdoado, ainda mais sendo um estudante trabalhista, por não ter tido protagonismo. Então, você fez a coisa certa. É isso mesmo, tem que pôr as ideias e se precisar apanhar, apanha e aprende com a surra. Mas não pode deixar de ter protagonismo, viu? Meus muito parabéns. Boas, viu? E muito boas, muito bem elaboradas. Boas ideias, muito bem elaboradas. Obrigado. Então, e por fim, claro, eu deixei isso para o final, porque as pessoas foram chegando, externar aqui, do ponto de vista nosso, da Fundação Leonel Brizola em São Paulo, do PDT do Estado de São Paulo, a nossa solidariedade com o povo gaúcho nesse momento, né? Aqui nós já organizamos alguns candidatos, nossos organizaram, a nossa candidata aqui na cidade de Americana enviou 2 carretas lotadas, né, para o Rio Grande do Sul. Então nós temos trabalhado aqui também arduamente, porque estamos solidários nesse momento com o povo do Rio Grande do Sul. Que Deus possa abençoá-los, fortalecê-los e que o Estado brasileiro possa se aprimorar ainda mais, especialmente com as nossas contribuições, para que momentos como esse sejam superados de forma mais efetiva e mais célere.
Senhores, muito obrigado, foi um prazer imenso, vou adicionar cada um dos senhores aos meus contatos, uma alegria conhecê-los, cada vez que eu mergulho no PDT, eu fico mais feliz de estar no PDT por ver a qualidade dos quadros que o nosso partido tem, viu? Um abraço a todos, bom final de semana e nós vamos nos falando. Professor, só um pouquinho, só reitero o convite pro pessoal aí participar do Núcleo Nacional de Economia, tá? Já entrei. Colocado ali, eu coloquei lá no grupo do WhatsApp também. Já entrei. Obrigado, Christian. Abraços. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.